Olá, alunos e alunas do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Benê para mais uma aula de matemática. E na aula de hoje, o que teremos? Falaremos sobre ângulo central da circunferência. Junto com elas aí, acompanhe uma leitura e a interpretação dos dados, ok? Muito bem. Ângulo central à circunferência. Então, a gente tem aí uma circunferência, né? Foi traçada aqui duas retas dentro dela que se encontram no centro da circunferência e forma lá dentro um ângulo. Esse ângulo nós chamamos de ângulo alfa e ele é chamado de ângulo central. Nesse caso aqui, ele é representado também pelas letras A, O, B. O é o centro, por isso tem esse acento circunflexo em cima dele, então fica o ângulo AOB. Então é aquele ângulo que possui vértice no centro da circunferência. O vértice do ângulo é a ponta do ângulo e ela está exatamente sobre o centro da circunferência. Tudo bem? Continuando aqui, nós temos que o ângulo central do polígono regular é o ângulo central da circunferência que passa por dois vértices adjacentes e consecutivos do polígono regular inscrito. Então, o que acontece? Agora a gente tem um polígono que está dentro da circunferência. Quando ele está dentro, nós dizemos que ele está inscrito na circunferência. E nós vamos querer descobrir qual é o ângulo central, né, deste polígono inscrito na circunferência. Tudo bem? Para calcular o valor deste ângulo central, basta a gente dividir o ângulo total do círculo, que vale 360 graus, e dividir pelo número de lados que tiver o polígono, ok? Então, nesse caso aqui, é um polígono com 6 lados. Basta dividir 360 por 6, e esse alfa seria 60 graus, ok? Continuando, já podemos ver aí um exemplo. Calcule o valor do ângulo central de um epitágono. Olha que palavra, né? Epitágono é um polígono que apresenta para nós 7 lados, ok? Ele tem 7 lados. Então, nesse caso aqui, nós podemos usar a fórmula. Alfa igual a 360 sobre n. Vamos ver como que fica isso. O n, ele é o número de lados. Quantos lados tem este polígono? 7 lados. Então, nós vamos pegar o 360 e vamos dividir por 7. Fazendo essa divisão, a gente encontra como resposta 51,43 graus, que é o valor deste ângulo alfa central aqui deste polígono. Ok, gente? Muito bem. Os exercícios que vêm propostos aí é baseado nessa fórmula. Então, aplicou a fórmula, achou o ângulo alfa. Vamos ver? Na primeira questão, calcule o valor do ângulo central de um quadrado que está inscrito numa circunferência, conforme mostra a figura abaixo. Então, isso aqui é moleza. Você tem lá um quadrado inscrito na circunferência, os lados aqui do ângulo se encontram exatamente no centro da circunferência, portanto, formam um ângulo central. Qual é a fórmula que você vai utilizar aqui? 360 dividido por n. E quem é o n? N é o número de lados do polígono. Quantos lados tem o quadrado? 4. Então, você vai fazer aí a divisão 360 sobre 4. A resposta é uma das alternativas. Achou a resposta, é só marcar e irmos para a nossa segunda questão. Fala o seguinte, calcule o valor de um ângulo central de um pentágono inscrito. O que é o pentágono? Pentágono é uma figura que tem 5 lados, ok? Numa circunferência, como mostra a figura abaixo. Então, a fórmula, gente, é a mesma. Alfa igual a 360 sobre n. Vai substituir o n pelo número de lados, fazer a divisão e encontrar qual é a resposta correta para mim. Beleza?
Questão número 3. Calcule o valor de um hexágono inscrito na circunferência. Olha só, mesma coisa, né? Fórmula: 360 sobre n. Só lembrando que o hexágono é um polígono que tem 6 lados, ok? Substituindo o valor do n por 6, faça a divisão e encontra para mim a resposta correta. Na questão número 4, mesma coisa. Calcule o valor de um ângulo central de um octógono inscrito numa circunferência. Octógono, né? Vocês já estão conhecidos aí, né? Lá no UFC, quando a gente vê lá as lutas, né? O formato daquele ringue é um octógono, ou seja, um polígono que tem 8 lados, beleza? Então, a formulinha para resolver esse ângulo central é o alfa igual a 360 sobre n. Substitui o n por 8, faz a divisão e acha a resposta correta para mim. Questão número 5. Calcule o valor do ângulo central de um decágono, que também está inscrito na circunferência. O que é decágono? Decágono é um polígono que tem 10 lados, beleza? Fórmula: alfa igual a 360 dividido por n. Substitui o n pelo número de lados, encontra a resposta. Aí, pessoal, é só clicar no botãozinho de enviar, sua resposta será enviada com sucesso e nós nos encontramos na próxima aula. Grande abraço para vocês e até lá!